O Medical Property Trust é um dos maiores REITs de setor de hospitais lá dos Estados Unidos. E hoje eu quero mostrar para vocês uma análise completa desse REIT, porque nos últimos 5 anos ele caiu aí aproximadamente 80%. E claro, ou isso representa uma baita oportunidade, a gente está comprando muito barato e ele vai subir, vamos ganhar muito dinheiro, ou uma cilada, né? Por que esse negócio está caindo tanto? Será que é uma coisa que ninguém está vendo e está afetando o lucro e esse REIT vai quebrar? Pois bem, para solucionar a resposta dessa pergunta, para responder a esta pergunta, nós vamos fazer uma análise completa hoje desse REIT, começando hoje pela nossa análise fundamentalista, né? Então, primeiro aqui a gente pode ver o REIT, que caiu no último ano, a gente pode ver aqui uma queda, inclusive, aqui de quase 12%, um PL já negativo, que é um péssimo sinal, um P sobre VP menor do que 1, o que é uma excelente oportunidade, e um dividend yield aí de aproximadamente 8%, o que é relativamente bom também. Mas vamos descer aqui, vamos analisar tudo direitinho, começando pelo preço sobre lucro. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção, ele subiu muito aqui durante a época da Covid, né? Muitos hospitais estavam sendo contratados para fazer vacinação, para poder fazer os cuidados, além das suas necessidades. Depois disso, começou a ter problema, né? Começou a cair bastante, inclusive agora está em âmbito negativo. O que significa? Significa que o lucro está negativo, tá? Porque o preço, como a gente pode ver, ele não é negativo, ele é sempre maior do que zero, ou zero quando quebra, mas nunca negativo. Então, quando isso aqui está negativo, significa que o lucro está negativo. Mas vocês podem ver que aqui na receita, né, apesar de ter caído, não está negativo. Ou seja, eles estão conseguindo ter uma receita até relativamente ok, né, ainda menor do que estava antes, mas ok. No entanto, o lucro, que é o quanto fica desse dinheiro que entrou, dessa receita que entrou para a empresa, está negativo. Eles não estão conseguindo manter, eles estão gastando muito mais. Tá? E a gente precisa entender o porquê que está tendo esse gasto. A gente vai mencionar isso mais para frente. Além disso, a gente pode falar aqui do P sobre VP, que também caiu consideravelmente. E aqui abre uma excelente janela para a gente mencionar uma coisa muito importante. Toda vez que a gente vai fazer análise de P sobre VP, o que a maioria das pessoas fazem é, se isso aqui é abaixo de 1, isso é um excelente sinal, significa que a empresa está barata, né, que faz sentido a gente comprar. Se está maior do que 1, significa que ela está mais cara do que o valor que ela vale ali completo. E aqui é um excelente exemplo para mostrar para vocês que o P sobre VP ele não é único e exclusivamente dependente do preço. Porque o que, é que a galera faz? Quando a gente faz isso de tá barato, tá caro, a gente está assumindo que o VP é constante. O valor patrimonial daquela empresa vai se manter, então se está variando aqui é só por conta do preço. O preço sobe, fica mais caro, se o preço cai, fica mais barato. Só que não é o caso. Inclusive, nesse REIT aqui é um exemplo claro disso, concreto disso. Porque o VP dessa empresa aqui ela foi caindo também ao longo do tempo. Isso significa que o preço caiu, o VP caiu, né? E aí qual dos dois caiu mais? Bom, a gente pode ver aqui que no caso o preço caiu mais do que o VP, porque o número foi decrescendo aqui. Mas o VP também caiu. Então você fazer uma análise maior que 1, menor que 1, aqui já estaria muito errado, porque você compraria achando que está barato, mas na verdade não está. Na verdade é porque está destruindo o valor patrimonial ao longo do tempo. Então cuidado quando você for assistir seu analista preferido aí de ações, de investimento, que fica analisando o VP e ele não te fala isso, isso é uma divisão, então você tem que olhar as duas variáveis, tanto o preço quanto o valor patrimonial, tá? Mas em geral, quanto tá mais do que 1, tá caro, quanto tá abaixo de 1, tá barato. Em geral, por isso o cuidado aí de você analisar. Seguindo adiante, então, a gente pode falar do dividendo, né, que subiu consideravelmente aqui em 2022 e depois ele voltou a cair, tá? Tá no mesmo patamar que estava ali mais ou menos em 2020, não é um patamar ruim, ainda é um patamar ok. A gente pode ver que o return on asset, né, que é o retorno para cada um dos ativos, está negativo, ou seja, eles não estão conseguindo ter retorno sobre os seus ativos, está destruindo o patrimônio, é o que basicamente isso aqui está dizendo, por isso que o VP aqui, inclusive, eu mencionei, né, que o valor patrimonial está sendo destruído. O ROI, que é o return on equity, também, mesma coisa, tá? Negativo, estava positivo, depois caiu, ficou negativo, bem negativo também, destruindo do seu valor patrimonial. Quando a gente analisa o ROI, que a gente pode ignorar aqui, a margem líquida, né? Pode ver que está negativa. A gente pode ver aqui, ó, na margem bruta, que eles até conseguem, basicamente, de tudo que eles ganham, tá? Na margem bruta aqui, ó, de tudo que eles ganham, eles conseguem reter praticamente tudo, ó, 97% aproximadamente. E aí, quando vai para o operacional, já cai consideravelmente aqui, ó, já vai para casa dos 30% agora nesse momento. Mas quando vai pegar o que sobra para eles, que é esse daqui, fica nada para eles, eles gastam tudo, ou seja, eles perdem tudo, eles não conseguem reter parte da receita. Então, é um outro sinal aqui de que o REIT não está bem, tá? Por isso a queda grotesca, já dando um spoiler, que estou trazendo aqui vários sinais negativos e preocupantes dessa empresa, mas pode ser que daqui para frente mude, né? Então fica comigo até o final,
porque eu ainda vou te explicar bastante coisa sobre essa empresa. O valor patrimonial aqui, como vocês podem ver, ele até se manteve relativamente ok, né? Caiu, mas tipo, ainda em lado positivo. O lucro por ação, como o lucro está negativo, ele obviamente ficou negativo. Então, se a gente for fazer o cálculo aqui de Benjamin Graham, né, para ver o valor justo dessa empresa, a gente vai chegar aqui um valor muito inferior hoje do que era antes, também justificando a queda da cotação. Se a gente descer aqui, ó, e fazer uma análise com relação ao lucro e receita, o verdinho aqui, as barrinhas verdes são as receitas, veja que até subiu aqui até 2022, depois teve uma grande queda, mas nada assim que destruísse uma empresa, né? É ruim, mas nada que destruísse ela. Mas você pode ver que o lucro desde aqui, ó, caiu muito, assim, tipo, ele estava positivo em 1,5 bilhão, ele caiu, ou desculpa, ele estava positivo em 901 milhões, ele caiu para 2,27. Isso foi uma queda, assim, de 3 bilhões de uma vez só, sinal de que entre 2022 e 2024 alguma coisa aconteceu. O que foi que aconteceu? Taxa de juros subiu consideravelmente, eles são extremamente alavancados, e isso fez com que eles pagassem muito da sua dívida, e isso gerasse um grande problema para eles. Lucro versus cotação. Aí vocês podem ver aqui que o lucro até tem uma oscilação, né? Desculpa, o lucro é o de cima. O lucro estava basicamente constante e aqui a cotação variando um pouquinho e tal. Aí chega aqui 2019, a cotação até passa o lucro e depois cai aqui consideravelmente, justamente aqui em 2021. Vocês podem ver, o lucro só veio cair em 2022. Mas a ação já estava precificando essa queda grotesca aí no lucro. E aí o lucro caiu, a cotação caiu junto, tá? Descendo aqui mais para baixo, a gente pode analisar aqui os passivos, né? Coisa que a gente sempre analisa. Eles saíram de 14,47 em 2019, agora está em 14,29, ou seja, queda dos ativos total. É uma queda do valor patrimonial, tá? E pior, é uma queda do valor total junto com o aumento da dívida, né? A dívida subiu de 7 para 9, aproximadamente aí uns 20, 25%. Então, o patrimônio líquido total caiu de 7 para 4 bilhões, que é aquele cálculo que eu disse para você. Quando a gente deixa o valor patrimonial constante aqui no tempo, aquele P sobre VP, quando está 1 ou mais do que 1, menos que 1, pode dizer que está caro, está barato. Mas não é o caso aqui, porque o valor patrimonial ele caiu ao longo do tempo. Então, aquele P sobre VP, ele não dá para precificar e comparar nitidamente. Por quê? Porque ele está destruindo o patrimônio. Então, o que está acontecendo é que está se precificando que para o futuro vai se destruir ainda mais do patrimônio. Ele vai cair ainda mais e ainda não terminou essa crise. Basicamente, é o que o pessoal está precificando. Agora, eu quero trazer aqui para vocês a plataforma do Simple Wall Street. Aqui a gente pode analisar o que vários analistas fazem da empresa. Antes, deixa eu só mostrar aqui essa página inicial, tá? Aqui está o meu portfólio lá na plataforma Trading 212, que vocês podem acompanhar. Inclusive, vocês podem ver aqui, ó, que ele mostra o gráfico, ele mostra notícias, mostra muita coisa nessa plataforma. Inclusive, você pode pesquisar aqui e procurar empresas. Você pode fazer até 5 análises gratuitas se você quiser agora mesmo. Então, faça a sua conta e o link vai estar aqui embaixo na descrição, nos comentários fixados, beleza? E aqui, basicamente, a gente tem um resumão aqui do que eles acham da empresa. Começando aqui, eles chamam a atenção para 3 pontos positivos. Primeiro, está negociando num ponto muito abaixo do que eles acreditam que seja o valor justo, ponto positivo. O lucro está projetado para crescer quase 150%, 143% por ano, outra coisa muito positiva. E está negociando a um valor muito bom comparado com outros que fazem basicamente a mesma coisa. Do lado negativo, eles chamam a atenção para o interest payments, né, o pagamento com as taxas de juros, que não está muito bem coberto pelo lucro, por isso que está negativo. O dividendo de 7,77 não está coberto pelo lucro e nem pelo fluxo de caixa. Ou seja, basicamente o que ele está dizendo aqui é, para continuar pagando esse dividendo aqui, eles vão ter que se endividar mais, aumentando inclusive aqui o pagamento da taxa de juros. Então, tá uma complicação danada aqui com relação à dívida e do fluxo de caixa, porque eles não fizeram uma boa gestão desse dinheiro, tá? Vamos descer aqui abaixo, eu quero mostrar para vocês o fluxo de caixa da empresa. Como vocês podem ver, eles lucram praticamente 1 bi, aí eles têm um gasto bem pequenininho para lucrar esse 1 bi aqui de praticamente 30 milhões, aí sobra praticamente 970 aqui milhões para eles. Aí eles têm outras despesas, né, de 2,6, e aí fica faltando 1,7 bilhão de dinheiro para pagar, para poder honrar com todas essas despesas adicionais, tá? E aqui vocês podem, eu chamo a atenção, ó, o Debt to Equity Ratio, né, que é o quanto de dívida em relação ao valor patrimonial total, eles estão com 200%, ou seja, para cada $1 de equity, eles têm 2 de dívida. Basicamente, essa é a conta aqui, tá? Vamos descer aqui abaixo o valor justo. O valor de agora está 4,12. Os analistas, são 7 analistas que fizeram análise aqui, ó,
estão precificando na casa de 23,67. Deixa eu calcular para vocês, se de fato for para esse valor justo, quanto que significaria esse aumento, tá? Então eu vou botar aqui, ó, 23,67 menos 4,12, né? Eu vou pegar a distância que falta de um para o outro e eu vou dividir pelo valor de agora, 4,12. E depois de multiplicar por 100. Então, se de fato for para o valor justo, essa empresa tende a subir 474,51%. E aí, isso é uma multiplicação absurdamente alta, tá? É isso que a média desses 7 analistas acredita que vai acontecer aí para o futuro. Descendo aqui mais abaixo, a comparação com outros, né, os peers, né, outras pessoas que fazem basicamente a mesma coisa, veja que ele está muito mais barato que os demais. E também tem aqui o Sales Growth, o aumento de vendas está 3%, está relativamente mais baixo do que todo mundo também, então em tese faz sentido a diferença aqui entre um e o outro, né? Vamos descer aqui abaixo, porque eu tenho mais coisas para mostrar para vocês com relação ao futuro do crescimento. Aqui, ó, o que é que os analistas estão projetando de crescimento futuro? 142% do lucro dessa empresa, para essa empresa, né, para a Medical Property Trust, enquanto a indústria vai crescer 24%, o mercado vai crescer apenas 15%. Agora o revenue vai crescer apenas 3%, enquanto a indústria vai crescer 9,8% e o mercado 9,1%. Yuri, o que quer dizer essa diferença dos 3% que vai ter do revenue e 142% do lucro? Como é que a empresa consegue aumentar apenas a receita em 3% e o lucro em 142%? É porque basicamente o que esses analistas devem ter precificado aqui nessa conta é uma queda da taxa de juros. Quando a taxa de juros cai, você paga menos do valor total lá e isso acaba impactando mais o seu lucro, né? Você acaba tendo um fluxo de caixa melhor para você. Então, mesmo que a sua receita não cresça, com a mesma receita que você já está tendo, você tem um lucro maior porque você paga menos juros, então sobra mais para você. Essa é a lógica aqui, tá? Voltando então aqui, vamos falar agora, descendo aqui abaixo, explicar novamente o fluxo de caixa, ó. Eles têm o fluxo de caixa dos Estados Unidos, eu já vou falar de diversificação deles, ó. Tem dos Estados Unidos, tem no Reino Unido, tem o Segment Adjusters, né, tipo outros locais, e outros locais aqui embaixo, e Segment Adjustments é tipo ajustes do segmento, né, tipo provavelmente alguma atualização que eles fizeram e tal. Aí aqui tem um bi. Aí desse 1 bi aqui, praticamente 965 sobra para eles, né? Porque o custo para fazer esse 1 bi é bem pouquinho, de 30 milhões aproximadamente. E aí vem as despesas gigantescas aqui, ó. Que despesas são essas? Tem General and Administrative, ou seja, a empresa com pessoal, com funcionário e tudo mais. Tem outras despesas aqui, que é relativamente grande, 430, mas a maior parte está aqui, ó, Non-Operating Expense, ou seja, as despesas que não estão ligadas necessariamente à parte operacional, que é a parte dos juros, basicamente. Então, quando essa despesa aqui é cortada por conta da queda da taxa de juros, sobra mais para a empresa, o lucro acaba subindo, tá? Vamos descer aqui embaixo, aqui, ó, analisar o Past Earning Growth Analysis, né, para analisar o passado. Se a gente for analisar o lucro nos últimos 5 anos, a empresa caiu 62% aproximadamente por ano, tá? A indústria subiu 0,05% e o mercado 11%. No último ano, caiu 12,8% para a empresa, a indústria cresceu 43,3% e o mercado subiu 6,8%. Se a gente descer um pouco mais aqui abaixo, a gente pode chegar nas posições financeiras, onde eles têm praticamente 2,61 bilhões em ativos líquidos, ou seja, ativos que eles podem converter facilmente em dinheiro, é caixa, investimento em treasury americano, com a renda fixa americana, né? Então, eles têm muito dinheiro, muito mais do que as despesas, eles conseguiriam quitar essas despesas tranquilamente. Provavelmente, essa grande quantidade de dinheiro aqui é porque eles venderam dos seus ativos alguns hospitais para poder fazer fluxo de dinheiro, para poder ficar líquido e pagar suas despesas, tá? No longo prazo, a gente pode ver aqui que os ativos totais são 12,24 bilhão, enquanto que as liabilities, né, suas despesas, é de 9,64. Então, por hora, eles ainda estão ok. Nada que represente que essa empresa vai quebrar nesse momento. Mas a gente precisa ficar de olho, porque como a gente viu, o fluxo de caixa está muito ruim para a empresa. Ou seja, talvez eles tenham que ficar vendendo esses ativos aqui para pagar suas despesas e não sobre hospitais para eles ganharem dinheiro, né? Se a gente descer um pouco mais aqui abaixo, a gente vai chegar na parte justamente de quem é que, dos insiders, o que é que eles estão fazendo dentro da empresa, tá? Então a gente pode ver que teve 2 insiders comprando, o James e a Elizabeth Pittman, enquanto outros, praticamente todos os outros venderam, inclusive o próprio James tinha vendido, ó, ele vendeu aqui e depois ele comprou basicamente a mesma coisa, tá? Agora veja que aqui ele vendeu 11 mil
e depois ele comprou 7 mil. Ele fez, basicamente, ele vendeu barato e comprou caro. Basicamente, aqui, ó, o preço, 3,72, 5,75. Ele vendeu barato, comprou caro. Por que que ele fez isso? Não sei dizer, mas aconteceu, tá? A Elizabeth aqui, ela tinha vendido também, ó, 49, comprou 48, ela vendeu a 5 e comprou a 6. Novamente, alguém que vendeu barato e comprou caro. Então, de forma geral, o que a gente pode dizer é que no total de vendas aqui ficou alguma coisa na casa de 500 mil dólares, no total de compra ficou aproximadamente 90 mil dólares, tá? Muito mais venda do que compra, muito mais pessoas vendendo do que comprando essa empresa. Quem é que manda na empresa? Ó, 60% aproximadamente instituições, né? 58%. Público em geral, eu e você, quando compra diretamente a empresa, 24,3%. Individual insiders, né? Gente de dentro da própria empresa detém aproximadamente 18%. E o governo aproximadamente aí 0,08%, tá? E aqui a gente pode analisar o gráfico, né? A tabela, desculpa, com os valores certinho de cada um. Tem a BlackRock, que tem aqui, ó, 13,1%, uma queda aí de 11,5%. A Vanguard, 12,8%, uma queda de 8,37%. E só para explicar isso aqui para vocês, eu sempre trago que a BlackRock e a Vanguard, eles são fundos de ETFs, né? Eles são gestores de ETFs. Então, quando você compra um ETF do S&P 500, você automaticamente compra essa empresa junto, porque está dentro do pacote, e aí acaba que muita gente comprando ETF de forma passiva está comprando essa empresa também. Yuri, então por que caiu aqui? Provavelmente porque o ETF mudou a sua composição, como essa empresa foi caindo, ela ficou menos representativa lá no S&P 500, e aí acabou que teve uma queda aí da sua participação, deu espaço para outra empresa. Então, quando você compra novamente agora, você não está mais comprando o mesmo percentual, você está comprando um percentual diferente. Aí tem a Charles Schwab aqui, tem a UBS também, tá? A State Global, né? Street Global. Enfim, várias empresas aqui, vocês podem ver o percentual. A maior parte é pequeno, tá? A maior parte está justamente aqui na BlackRock e na Vanguard. Agora que a gente entendeu tudo isso, a gente pode voltar um passo atrás e estudar o modelo de negócios da empresa para entender o porquê de tudo isso está acontecendo, né? Os riscos, se faz sentido, se não faz sentido, a gente vai entender agora. Trazendo aqui o slide, então, vamos fazer a análise agora da parte do modelo de negócios, né? Explicando como que tudo começou, né? O Medical Protect Trust, o MPW, foi fundado em 2003 com o objetivo de ser o primeiro REIT 100% focado em imóveis hospitalares. E com isso ele conseguiu. Ele realmente chegou lá. Em pouco tempo ele se tornou uma das maiores empresas do setor, adquirindo dezenas de hospitais nos Estados Unidos e em outros países como Reino Unido, Alemanha e Austrália. O que é que ele faz? O MPW é um REIT especializado em criar hospitais e arrendá-los para operadoras hospitalares. Ou seja, ele não vai operar o hospital, ele não entra com os médicos nem nada do gênero, ele apenas entra com a estrutura. Quem entra com os médicos é justamente quem está arrendando, né? Quem está comprando ou alugando, no caso, esses estabelecimentos, tá? Então ele é apenas o proprietário dos imóveis e os aluga por meio de um contrato de longo prazo. Normalmente alguma coisa na casa de 10 a 20 anos, que eu já vou mostrar para vocês. Em sua maioria, os contratos são triple net, o que significa que os inquilinos são responsáveis por todos os custos operacionais, impostos e manutenção. Ou seja, basicamente, eu entro com a propriedade, o inquilino vem, ele aluga aquele espaço, ele vai pagar por tudo. E, além disso, ele vai me pagar uma renda. Então, para mim, só vai sobrar a renda total lá. Então, eu não vou precisar me preocupar com nenhum tipo de despesa. Hoje, o MPW possui mais de 430 imóveis hospitalares em sua carteira, localizado em diversos países. A maior parte da sua receita ainda vem dos Estados Unidos, mais 50%, eu já vou mostrar isso. Mas a empresa tem presença significativa ainda na Europa. Sua estratégia é adquirir hospitais com contratos de longo prazo, que eu falei, geralmente é alguma coisa na casa de 10 a 20 anos. Um estabelecimento hospitalar, ele é muito grande, né? Então, ele é muito difícil de, uma vez que um inquilino saia, outra pessoa entra. Então, faz sentido para a empresa já alugar por muitos anos, porque dificilmente ela vai conseguir gente querendo arrendar aquele espaço ali de forma muito fácil. Então, é vantajoso para a empresa ter alguma coisa, um contrato mais longo. Além disso, parcerias com operadoras hospitalares que assumem os custos operacionais dos imóveis, que eu falei, né? O Triple Net Lease. Então, é um aluguel que você vai pagar basicamente tudo e só vai sobrar receita para mim. Eu não vou ter que me preocupar com reforma, não tenho que me preocupar com a estrutura, não tenho que me preocupar com o IPTU, não tenho que me preocupar com mais nada. É só receber a minha grana e tá tudo certo. Além disso, ele tem expansão internacional, o que é muito positivo, eu sempre falo, né? De um lado, representa um problema, porque você tem outras moedas e quando o valor dessas moedas cai, é menos dólares que entra, né? O lucro fica menor. Em contrapartida, você ganha uma segurança maior, né? Então, você não fica só dependente do mercado dos Estados Unidos. No caso deles, eles diversificaram riscos regulatórios e ampliando o portfólio global. E também tem financiamento via dívidas e emissão de ações. Então, eles estão toda hora emitindo dívida e
liberando ação, né, fazendo o que a gente chama aqui de oferta pública de ações, para que você possa injetar dinheiro dentro da empresa e eles continuem mantendo o ritmo de aquisições e distribuir esses dividendos mais altos. Coisa que eu acabei de mencionar para vocês que poderia ser um problema, né? Porque eles precisam ficar emitindo ações, eles precisam ficar emitindo dívida. Essas dívidas vão impactar diretamente no pagamento da taxa de juros e acaba que eles são afetados por isso. Mas perceba que eles também fazem emissão de ações. Quando você aumenta a quantidade de ações, o valor total da empresa é X. Se X é dividido por um valor e esse valor sobe, né, porque a quantidade de ações subiu, o valor de X vai ser menor. Desculpa, o valor desse cálculo aqui vai ser menor. Um exemplo aqui, porque eu talvez tenha ficado abstrato, né? Imagine que a empresa vale R$4 e só tenha uma ação. Então, cada ação vale 4. Só tem uma, vale 4. Se eu aumento a quantidade de ação para 2, agora são 4 dividido para 2. Então, vai ficar R$2 para cada uma ação. Então, o valor da empresa, o valor da ação lá, que a gente vê no Google, caiu também porque eles estavam fazendo emissão de ações aqui para poder pagar as suas dívidas, né? Fazendo essa oferta pública de ações para poder captar dinheiro, tá? Diversificação. Bom, a gente pode ver aqui 52,2% ainda estão nos Estados Unidos, o Reino Unido está 28% aproximadamente, a Suíça 5%, a Alemanha 4,7%, a Espanha 1,7% e outras, tá? 8,5%. E aqui a gente tem a diversificação com relação a quem contrata, né? Quem arrenda esse espaço. O General Acute Care, né? Que é o cuidado geral. A gente tem o Behavioral Health, que eu não sei exatamente como funciona, não sou médico, tá? Não sou da área de medicina, mas eu acredito que seja alguma coisa na casa de psiquiátrico, tá? Aí tem o Post-Acute Care, que é basicamente uma pessoa que precisa de cuidado, ela já teve os cuidados básicos, aí, né, os mais avançados. Aí tem o Freestanding and Urgent Care, tá? Então aqui quando você vai assistir aquelas séries americanas de médico, que tem sempre um ER, né? É basicamente aqui. Chega todo mundo ali com problema e você tem que cuidar rapidamente. E tem outros 11,8%, tá? A parte de ESG, eles são bem fortes com relação a isso. 39% são mulheres, são 13% em diversidade étnica, 15% de pessoas abaixo dos 30 anos, 25% de pessoas acima dos 50 anos e 44% somando female e ethnical diverse, tá? Então, basicamente, é o que eles trazem aqui dentro da parte de ESG. Vamos lá, dando sequência, então, vamos falar aqui da performance, né? Vocês podem ver aqui a performance azul é a do MPW, ele subiu pra caramba, muito mais do que o VNQ, que é um ETF, que compra vários REITs. E vocês podem ver aqui que ele puxou o ETF VNQ para cima, inclusive, né? Então, era um REIT que estava muito bom, muito positivo aqui até mais ou menos em 2022. Aí, depois de 2022, teve essa grande queda, que como a gente mencionou, os 2 pontos já, queda no lucro, muito por conta da questão da taxa de juros maior. E o segundo ponto foi justamente a emissão de ações. Eles emitiram muitas ações para poder manter o pagamento de dividendo, para poder manter o pagamento das taxas que precisavam pagar e ainda dos novos estabelecimentos que eles estavam comprando. Então, o preço da ação despencou e agora está aqui abaixo, né? Se você tivesse investido no VNQ hoje, você teria, no caso, 250, enquanto que o MPW 81 aqui. Então, aproximadamente 3 vezes de diferença, tá? Você teria 3 vezes mais patrimônio se você tivesse comprado do começo aqui o VNQ junto com o MPW e segurado até hoje. Em contrapartida, antes de 22, é uma diferença relativamente grande, tá? Você teria mais do que o dobro de dinheiro aqui em relação aqui, se você tivesse comprado o MPW. Então, independendo do momento, né, faz sentido ter o MPW, faz mais sentido ter o ETF, pelo menos é o que está aqui em termos de performance. Lembrando que aqui tem a questão de não levar em consideração o imposto de renda dos dividendos. Se você mora no exterior, e exterior em relação aos Estados Unidos, ou seja, qualquer outro lugar do mundo que não os Estados Unidos, você tem um imposto de 30% que vai comer na fonte. Então aqui está partindo da premissa que você está reinvestindo 100% dos dividendos no valor exato, né? Recebi $1 e reinveste $1. Só que não é o seu caso. Se você mora no exterior, você recebe $1, vai cair na sua conta só 0,7, você só reinvestiria 0,7, então a performance de ambos aqui seria um pouquinho para baixo, né? Tá um pouco maior, por conta justamente dessa questão do reinvestimento dos dividendos, tá? Riscos, então. Primeira coisa, a exposição excessiva a operadores frágeis. A gente tem aqui a Stelford Health, que uma das empresas que teve problema aí, que, né, afetou muito a lucratividade. Além da taxa de juros, também teve problemas das empresas que eles estavam colocando para dentro, né? Quem estava arrendando o espaço, que representa um grande percentual da receita daqui do REIT, tá? Então, eles estavam com problema,
tinham, né, vários pagamentos que não estavam acontecendo, caiu o lucro também por conta disso. Alta alavancagem. A empresa depende fortemente de dívidas, o que torna vulnerável ao aumento da taxa de juros. A gente acabou de ver a taxa de juros subir para 5%, maior patamar em quase 2 décadas aí. Então, outro problema que afetou bastante aqui, porque eles estão muito endividados. Eles têm um problema de transparências contábeis, né? Eu vi no relatório de 2024 que tinha lá uma menção falando justamente que estavam corrigindo 2 problemas. Então, provavelmente fizeram mostraram os resultados errados, aí trouxeram esse documento para corrigir esses valores, né? Corrigir esses erros. Então, isso é um problema de transparência contábil, que é um risco que você tem que estar ciente aí. Além disso, tem a concentração geográfica por operador, aumenta o risco de inadimplência ou de renegociação de contratos, né? Então, a gente falou mais cedo que a concentração geográfica, ela é principalmente nos Estados Unidos, que tem mais de 50%, mas que como eles têm outros quase 50% aqui que está diversificado, acaba que vai minimizando aqui, tá? Mas eles têm uma concentração grande por operador, porque, como eu disse, não tem muitas empresas para fazer esse tipo de arrendamento, ainda tem competição entre as empresas, então eles acabam ficando mais concentrados em empresas, né, que acabam pegando vários hospitais. Possível corte de dividendos, se a geração de caixa não acompanhar os pagamentos, a redução pode ser inevitável. A gente viu que, inclusive na plataforma lá do Simply Wall Street, se você não fez a sua conta ainda, link aqui embaixo, a gente viu lá que tinha a questão justamente de que um dos avisos era justamente que não estava bem coberto o fluxo de caixa para pagamento dos dividendos, tá? Seguindo então adiante, a gente tem aqui informações adicionais. Eu peguei um print lá do report deles, né, no relatório, com as obrigações a serem pagas por ano, tá? E aqui embaixo tem o total. Em 2025 até que não é tanto, 26 já praticamente dobra, né? Mais do que dobra, na verdade. Aí 27 ainda quase o dobro de novo. Então, tipo, veja que até 27 tem muita dívida para pagar, provavelmente taxas de juros maiores, que eles vão precisar se refinanciar ou emitir ações, que vai fazer a ação cair ainda mais. Então, possivelmente, a gente deve ver aí até 2027 essa situação ainda permanecer bem complicada, tá? Outra coisa que eu trouxe aqui para vocês é a sensibilidade da taxa de juros. Eles deixam num relatório escrito em inglês, eu traduzi aqui para vocês, tá? Dizendo assim, ó, para dívidas com taxa de juros fixa, mudanças na taxa de juros de mercado afetam o valor justo de mercado da dívida, mas não impactam o lucro líquido dos acionistas nem o fluxo de caixa. Porque se é fixa, independentemente de quanto fique lá, a taxa de juros se sobe, se cai, não importa. O que importa é o valor pré-combinado lá, é o que eles têm que pagar e é isso. A não ser que eles recomprem essa dívida aqui, porque se eles forem recomprar, aí tem o valor, vai ficar menor, né? Porque o valor da dívida cai quando a taxa de juros sobe, tá? Por outro lado, para dívidas com taxa flutuante, mudanças na taxa de juros geralmente não afetam o valor justo, mas impactam o lucro líquido e os fluxos de caixa, assumindo que os demais fatores permaneçam constantes. Então, basicamente, quando tem variável, a taxa de juros sobe e você acaba pagando mais. Então, a sua dívida fica a mesma, mas você paga mais pela sua dívida. Basicamente é isso, tá? E aí eles trazem uma referência aqui, ó, de quanto que seria o aumento, ou quanto que aumentaria ou cairia o valor justo das suas dívidas, tá? Se a taxa de juros subir 100 pontos, é estimado que a dívida deles caiam 1,737 bilhão, tá? Enquanto que se subir, no caso, se a taxa de juros cair 100 pontos, aí a dívida deles sobe de valor justo o mesmo valor, né? 1.737. 1 bilhão 737 milhões, tá? Então, basicamente, à medida que a taxa de juros sobe ou cai, eles vão tendo um aumento aqui do valor da dívida, né? Porque um aumento ou queda no valor da dívida, dependendo do que aconteça com a taxa de juros, beleza? A maior parte da dívida dele é de valor fixa, mas recentemente eles estão aumentando, né, cada vez mais taxa flutuante. Por quê? Porque está caindo muito, os bancos não querem emprestar a taxas fixas, porque não sabem o que vai acontecer, então eles preferem emitir a taxa flutuante, exceto se você for muito estável, tiver muito nome no mercado, o que, por conta das grandes quedas, não é o caso desse REIT aqui, tá? Então estava em 0,6 e estava aumentando gradativamente aí por conta disso. Considerações finais aqui, começando pelos pontos negativos, né? A gente viu prejuízos relevantes e persistentes, o lucro por ação é negativo, o ROI está em menos 34,71, indicando destruição do valor para o acionista, destruindo patrimônio ao longo do tempo. A margem líquida catastrófica, né? A margem líquida atual é de menos 100%, ou seja, todo faturamento virou prejuízo, está gastando tudo. Queda forte nos lucros e nos ativos, o gráfico de lucros mostra uma derrocada violenta desde 2022, com prejuízos bilionários impactando o balanço patrimonial, feito eu chamei a atenção agora há pouco para vocês.
Alto endividamento relativo, a dívida de longo prazo é de 8,8 bilhões para um patrimônio de apenas 4,76, evidenciando uma alavancagem excessiva, né? Então, para cada R$ 1 que eles têm de patrimônio, eles têm 2 de dívida. Então, isso é problemático, feito a gente também já mencionou agora há pouco. Já do lado positivo, a gente tem o dividendo, que está em 7,8, né? Bem positivo. Alta margem bruta, né? A margem bruta ainda está ali próximo dos 95%, isso é um ótimo sinal, que eles não têm muito custo, e a gente falou, né, tipo, basicamente tudo que entra é lucro, eles não precisam pagar nada, não tem imposto, não tem nada, então eles não precisam se preocupar com isso, então basicamente tudo fica para eles, e o valuation aparentemente bem descontado, né, o P sobre VP de apenas 0,51 sugere que o mercado está precificando o ativo bem abaixo do seu valor contábil, e aí a dúvida é, o valor está abaixo porque é uma promoção, ou o valor está baixo porque o mercado está achando que ainda vai ter mais destruição de patrimônio por mais algum tempo, que faria, na verdade, com que o valor patrimonial crescesse, fazendo com que o P sobre VP ficasse lá no valor justo. Essa é a pergunta de US$1 milhão que eu quero responder aqui para vocês. Na minha percepção, eles precisaram emitir muitas ações nesse período, o que fez diluir muitos acionistas e o preço cair consideravelmente. Isso foi um péssimo sinal. Pelo que eu vi, pelo que eu li do relatório, eu acredito que o pior já passou, mas que ainda tende a ficar um pouco, né, vamos dizer assim, pior, um pouco ruim por mais tempo, pelo menos eu diria mais um ano e meio. Então eu acredito que se você tiver uma visão assim de curto prazo, 1 ano e meio, a tendência é que o REIT continue basicamente estável, caindo, subindo muito pouco. Se você tiver uma percepção para mais do que 2 anos, né, se você está investindo para o longo prazo, que é o que deveria acontecer, provavelmente isso vai ser uma oportunidade, porque em algum momento essa gestão vai se organizar, a taxa de juros deve cair, as coisas devem se encaminhar novamente e você vai acabar ganhando dinheiro. Será que vai ter aquela multiplicação de 400 e poucos % que a gente viu mais cedo? Acho difícil. Por que eu acho difícil? Porque eu acho que eles ainda vão ter que emitir mais ações, o que faria com que aquele valor justo caísse, né? Aquele valor justo é pegando o valor justo da empresa, dividindo pela quantidade de ações. Quando a quantidade de ações sobe, esse denominador sobe, aí o valor acaba, né, o unitário acaba caindo, tá? Então, na minha percepção, eu acho que apesar de ser uma excelente oportunidade, não faz sentido você estar se expondo a esse risco desse jeito. O que é que faz sentido, então? Faz sentido você comprar um ETF, por exemplo, o VNQ ou outro ETF, eu uso o X-Rays, que basicamente vai comprar uma cesta de ativos e você vai estar diversificado lá dentro e você não vai estar se expondo a esses riscos todos que eu mencionei aqui e nem ter que ficar fazendo todo esse acompanhamento. E claro, se você quiser montar uma carteira de investimento que seja focada para suas necessidades, que tenda a performar bem para o longo prazo, eu te convido a se inscrever na nossa mentoria. O link vai estar aqui embaixo nos comentários, fixados e na descrição, para que você possa preencher as informações e a gente possa conversar e eu te ajudar aí a montar a melhor carteira de investimento possível para você. Beleza? Eu fico por aqui. Agradeço a todos que assistiram até o final. Peço que você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar like, se inscrever no canal, batendo no sininho e deixo essa playlist aqui com outros vídeos que a gente já analisou, caso você queira entender mais a fundo sobre outras empresas. Beleza? Valeu, tchau, tchau.